Você já parou para pensar o quão grande é o amor de Deus para conosco e para com a humanidade? Ao ponto de enviar o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar? Nós que outróramos nos desviávamos dele e não queríamos saber de nada dele, mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar o quanto Deus nos ama. E para a lição desse próximo domingo, a lição de número 3 desta revista aqui da classe de adultos, nós iremos trabalhar, nós iremos compreender, entender o como Deus nos ama. Qual foi ou tem sido a sua maior prova de amor? Senão, nós vamos agora para a nossa plataforma e o método de ensino que nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos ver aqui, ok. E aí nós vamos voltar aqui. Pronto. Aqui. O título da lição da aula de número 3 da classe de adultos é O Pai enviou o Filho. O texto áureo nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, os versículos 9. Então, esse versículo, essa passagem, já nos dá a entender como esse amor nos alcançou. O que ele fez, como ele fez, por que ele fez. O quanto ele nos ama, querido. O amor de Deus não é apenas uma questão de pena, não é uma questão apenas de coitadinho, não. Deus nos ama de fato e de verdade. Então nós vamos agora para a verdade prática, que também vem, de alguma maneira, corroborar, sincronizar e somar. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação. Essa primeira parte já nos dá também a compreender tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo estão sincronizados, estão unânimes e estão envolvidos na salvação do homem, na nossa salvação, garantindo, continuando a leitura, a redenção e a adoção dos crentes. Então, você percebe que esse ato de amor de Deus não é apenas uma questão de resgatar ou de salvar alguém e deixar ali ou abandonar, eu já te salvei, agora te cuida. Não, não. Ele nos adota, ele nos reconcilia, ele nos justifica, ele nos santifica, ele nos ama, aí ele vai nos ensinar, ele vai nos conceder os dons espirituais, ele vai nos colocar para fazermos a sua obra. Isso tudo faz parte do amor de Deus. O amor de Deus é contínuo, o amor de Deus é em todo tempo estar nos envolvendo. Isso é bom que o professor e o aluno entenda isso. O professor, ele enfatize isso sobre este amor. O quanto este amor é constrangedor. O quanto este amor nos constrange. E o que nos resta, querido? Nós não temos como pagar, nós não temos como, de alguma maneira, dizer que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo para, de alguma maneira, tentar ajudar a Deus. Não. O que nos resta é servirmos a Deus espontaneamente. É adorá-lo. É, de alguma maneira, agora, com o Espírito Santo habitando em nós, amá-lo também, reverenciá-lo, respeitá-lo, ler a sua palavra, ter uma vida de relacionamento com ele, com Jesus e com o Espírito Santo. E aí nós vamos agora para a leitura, a primeira leitura de 3 leituras aqui, que a lição ela vai dar. E essas leituras, elas precisam ser lidas com os alunos. Os alunos precisam ler a Bíblia Sagrada na classe, até mesmo porque ela tem esse poder extraordinário. João capítulo 3, dos versículos 16 a 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Jesus veio a este mundo, trazendo o amor de Deus, trazendo o conhecimento do Pai, a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus, a maneira como nós devemos viver para Deus, a maneira como nós devemos viver neste mundo, querido, não foi apenas uma questão, querido, de nos condenar. Não, primeiramente ele veio nos salvar como redentor, como servo sofredor de Deus. Então Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para quê? Para morrer por nós, para ficar em nosso lugar, para que possamos ter acesso a Deus. A segunda leitura do texto e da lição é 1 João, capítulo 4, dos versículos 9 a 10, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Vejam só, como Deus manifesta o seu amor para comigo e para conosco, queridos? Enviando Jesus, o levando ao madeiro,
o sacrificando por nós, o entregando à morte, sentindo a nossa dor. Levou ele à humilhação, para que por intermédio dele nós possamos ter acesso a Deus e ter de novo a vida eterna dentro de nós. Nos reconciliar. Isso é amor. Nós devemos aprender com o nosso Deus. O versículo 10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a nossa propiciação pelos nossos pecados. Então ele expia, ele é o propiciatório. Ele vai carregar na sua vida, ou ele carregou na sua vida e o cravou no madeiro. Isto é amor, querido. O nosso Deus nos ama. Ele não brinca de amor. Ele nos ama de verdade. E isso é constrangedor, querido. Saber que ele nos ama até hoje. Ele nos amou antes de nós o conhecermos e agora ele nos ama também apesar de o conhecermos. Ele vai continuar nos amando amanhã, futuramente. E esse amor, querido, será um amor eterno. Ele vai nos amar por toda a eternidade. Isso, querido, deve nos levar a cantar, a louvar, a adorá-lo, a buscar a sua face. Esse amor nos constrange. A última leitura é Gálatas capítulo 4, dos versículos 4 a 6, que diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, o momento certo, o ápice, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, aqui Maria, nascido sob a lei, e aí a lei judaica, para remir, para absolver, para de alguma maneira nos limpar, nos santificar, nos levar a Deus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, mais uma vez. Agora nós somos filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, que clama: Abba, Pai. Se hoje nós temos acesso a Deus, querido, é por causa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esta passagem bíblica, ela também nos revela a Trindade envolvida da salvação. Ela nos revela o quanto a Trindade também nos ama. Irmãos, o ato que Deus fez, o ato que Jesus fez, os atos que o Espírito Santo fez, foi atos de amor. Não foi apenas por pena, ou apenas por, coitado, ele está ali, vamos salvá-lo e deixar. Não, não, não. Ele nos ama. O Pai, o Filho, o Espírito Santo nos ama de verdade. E nós recebemos o amor de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Então, essa primeira aula, querido, esse primeiro slide, ele vai tratar sobre isso. Então, dê ênfase no amor de Deus. O quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos quer bem. Dê ênfase nesse amor. Tá bom, meus queridos? Até o próximo slide. E aí nós vamos já partir para o primeiro ponto, uma síntese da lição, para melhor compreendermos a lição.